Fala, Tacos Plantão, como vocês estão? Também? Aqui é o canal Opinião Otaku. Hoje eu tô vindo pra reagir a mais um episódio de The Owl House chamado Knock Knock Knocking on Hood's Door, Review e Análise. Então bora lá dar continuidade a mais um episódio da segunda temporada de The Owl House. Lembro vocês que esse vídeo é lá do canal da Cartoon, o link original do vídeo vai estar aqui embaixo na descrição. Dê uma passada lá no canal da Cartoon, se inscreva e deixa o like. Agradeço muito a todos que puderam ajudar. Aqui na descrição tem o link para meu Discord, meu Instagram, meu canal secundário. Fique à vontade se quiserem me seguir. E não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo, pois me ajuda bastante. Sem mais delongas, bora pro vídeo. Dois, três, foi. Hey galera, aqui é o Ora Cartoon, trazendo nessa semana, depois de uma pequena pausa, mais um review dos novos episódios de The Owl House, que todos ainda mantêm a ofensiva de episódios muito importantes, um atrás do outro, o que torna essa temporada a mais parada cardíaca de toda a série da Disney, que o último episódio que teve esse sábado não foi diferente e teve muitas coisinhas que tem que ser analisadas minuciosamente. Então bora lá. Knock Knock Knocking on Hood's Door, nome grande da desgraça, Verdade. traduzido seria algo como Toc Toc, batendo na porta do Rudy. É o 8º episódio da segunda temporada e antepenúltimo dos episódios novos antes de entrarmos em ato de novo. Um episódio que foi deveras surpreendente porque quase todo mundo achava que seria um episódio filler ou sem nada muito importante, ou menos importante que os outros. Tanto pelo título bobo como esse, tanto quanto a sinopse que dizia que Rudy ia tentar ajudar Ada, Luz e King com seus problemas e não ia dar certo. Só que foi muito além disso. Caramba. O episódio é basicamente 3 histórias curtas que se interligam no final. Só que histórias que fazem muito sentido e são muito importantes tanto para a história quanto para o próprio episódio. Então vai ser bem legal. Rudy escreve uma carta para Lilith em uma máquina o de foco escrever monstruosa. é em Rudy, né? Que é um gênio, porque ele estava passando por um péssimo momento. Passando para um flashback durante a noite dele triste, recebendo uma carta da Lilith, preocupada que ele esteja se sentindo sem importância enquanto os demais saem em aventuras juntos. Porém, não deveria, porque ele é a casa da coruja. Os mantém seguros e bem dentro dele. Se isso não é um propósito digno, ela não sabe o que é, melhorando um pouco o seu humor. Que Rudy bom, entra né? na sala e pergunta como estão, só que cada um deles está passando por um BO pessoal. O King tá tendo problema com a sua voz, que tá afinado do nada, porque ele provavelmente tá passando pela puberdade demoníaca. Caramba. Ida está há dias sem dormir. Caraca, tá acabada. Porque sabe que Belos está planejando algo grande e atualmente ela é mais fraca que uma bruxa recém-nascida. Sim. Precisa estudar mais para descobrir uma forma de protegê-los. Isso é uma forte marca do episódio passado, em que Rainy teve que se sacrificar por Ida e sua família. Por isso tá tão doido assim. Que Luz ainda não teve muito sucesso com o rato ecoante. E se ele não estiver feliz, nunca vai poder chegar ao coração da Emily. Ou melhor, o portal para voltar para casa. Desse jeito, Rudy percebe que eles três precisam da sua ajuda, elaborando assim o plano dos planos. Na cozinha, ele decide começar a sua teia de ajudas com King, que estava lá pesquisando em vários livros. Vai tentar ajudar cada um. Vamos ver o que ele vai fazer, né? Isso ajuda, só que nada se parece com ele. E como o único outro demônio da casa, Rudy sabe que ele só poderia ter essa conversa com ele. Decidindo engoli-lo, vomitar em um lugar escuro em uma bola de pelo de coruja, coitado do King, as luzes e falando que ele está passando pela puberdade demoníaca. Rudy montou vai explicar, toda né? uma sala de aula na torre da casa para que possam determinar que tipo de demônio ele é, já que demônios são divididos em 3 classes, sem contar Vamos que, conhecê-los, dentre as né? características do King que Rudy marcou, uma delas falava Pocket Monster marcado com interrogação, sem ter certeza se ele é um Pokémon ou não. O que Rudy pretende é fazer vários testes para determinar ao menos qual lembra um pouquinho o Cubone, né? ele pertence, já que não tem nada sobre ele ou a sua espécie em livros. Não tendo nenhuma outra opção, já que Rudy é literalmente o único outro demônio da casa, ele fala que eles, os demônios, nasceram de restos podres em decomposição do Titã, dando vida a muitos deles, mas todos os demônios podem se encaixar em algumas das 3 classes. Bugs, que seria parecido com um inseto ou bichos assim, usando de exemplo aquela centopeia esquisita que já apareceu vez ou outra. Bípedes, aqueles que andam em 2 pernas, revelando que alguns dos estudantes da Rek'Sai que são tecnicamente bruxos são demônios bípedes. E a terceira é bestas, as demais criaturas que não andam em 2 pernas ou parecem insetos, como o bicho da neve ou o próprio rato ecoante, etc. King diz que todo mundo sabe da regra dos 3 Bs, não querendo que interrompa a sua aula. Claramente, King não parece um inseto, só que ele não pode deixar passar nada, porque Rudy mesmo diz que é um tipo de minhoca esquisita e que é da classe dos Bugs. Assim, eles vão começar com os testes.
O primeiro teste tentar desse descobrir, King né, consegue se qual comunicar classe ele através da pertence. dança e movimentos corporais, como os demais bugs fazem, dando pra ver também mais alguns demônios bugs na parede, como aquele bicho horrendo do segundo episódio que enganou Luz e queria matar a Ida. A demonstração inicial acontece por uma daquelas fadinhas comedora de peles comunicando com uma borboleta do inferno, e quando o King tenta, Huri quase o mata por falar da mãe dele daquele jeito. Definitivamente ele não é um bug, sendo revelado também que demônios bugs podem cuspir casulos, bem como o casulo que Huri criou em volta do King e cuspiu ele depois de engolir e levar para lá. E agora vão para o teste de bípedes, com mais imagens na parede, mostrando outros demônios bípedes, como aquele porco salafrário do mercado noturno ou o chefe do conformatório. E o professor Huri diz que, fora o fato de andar em duas pernas, demônios bípedes possuem uma vesícula biliar mágica, bem como bruxas não demônios. Por isso eles podem fazer magia e são alunos da Rek'Sai. Em que o teste do King vai ser duelar contra o cabeça de nariz ruivo, que é um personagem bem recorrente, achando que vai ser moleza, mas assim que o gongo toca, o menino se encapeta na sua magia de fogo que explode o King. Realmente ele não consegue fazer nenhuma magiazinha. Até demônios bugs têm um pouco de magia neles, como o Huri disse. E agora vamos pro último teste de bestas, dando pra ver mais imagens na parede. Será que ele se enquadra nesse? Se classificam como bestas, tipo a Silk Domus, aquele monstro marinho que a gente conhece no começo dessa temporada, ou a própria besta coruja que pode ser classificada um demônio besta. Existe apenas uma forma de testar se ele é um demônio besta. Um exame de sangue, surgindo um narigudinho de novo com uma agulha maior que o King, e fazendo sentir uma dor do carvalho para tirar. Depois disso tudo, Huri vai checar os resultados, e King não tá nem aí para qual categoria ele vai cair, que é apenas ter alguma certeza. E de acordo com os resultados, Huri diz que ele pertence a nenhuma classe. Os exames de sangue deram inconclusivos, mas tudo bem, porque não importa, e ele sempre vai ter os seus dois amigos demônios ali que o amam como é e não irão julgar. Fiquei pensando agora qual a probabilidade humana mesmo de um exame de sangue simples dar inconclusivo. Deve ser tipo 1 em 1 bilhão. Provavelmente, né? Não sabem nada do King. Ele não é nem um demônio das 3 classes que todo demônio é. E ele não quer ser amado. Ele quer respostas de verdade, de onde ele veio, como seu pai se parece, ou como ele vai parecer quando crescer. Ninguém respondeu seu vídeo que Ida postou no Instagram ainda. Talvez seu pai tenha morrido e ele seja o único da sua espécie que ainda existe. Será que vai aparecer nesse episódio? O pai dele, né? Ou não? Huri fica bem triste porque não queria deixar o King com raiva, mas ele tá. Com certeza, né? E triste, mas não do Huri, e sim do seu pai por tê-lo deixado pra trás e completamente sozinho. Ele continua com o mesmo problema, né? Um grito sônico que explode o bolo na cara do narizinho e... Só que se expandiu, né? O problema da voz dele, né? Agora é uma raiva maior. Huri nem presta muita atenção porque foi legal o poder. Agora, saindo da torre, deixando o King lá com o narigudinho sozinho e sem ter como descer. Essa primeira história acaba e podemos ouvir uma narração do Huri pra Lilith em carta, contando que as coisas com o King não deram muito certo, mas ele vai ajudar Ida com o que ela quer. Não entendendo, tá meio confusa. Já tô vendo o caminho que tá seguindo, né? Mais poderosa e tal, estando cansada até o osso. E tendo muito medo que a besta coruja volte por ela estar cansada demais e sem dormir. Ida diz que não vai dormir até que ela possa ser chamada de a bruxa mais poderosa das Ilhas Ferventes de novo, encontrando um prato de biscoitos e leite quente com uma mensagem do Huri falando que aquilo é uma recompensa por todo o seu trabalho. Bem legal. Sinceramente, não sei como ela caiu no truque mais velho do mundo, comendo só um porque precisa reabastecer. Huri cozinha muito. Mas é importante, né? E é mágico. Um pouco de magia nos biscoitos. E ao analisar de perto, vê um zezinho saindo, pra ela dormir. Percebendo que aquilo foi feito com ortiga do sono. Huri surge do chão falando que só a mordidinha daquilo faz você dormir por horas. Só que ela retruca falando que ortiga do sono não te dá necessariamente sono, e sim que ela amplifica seus sonhos, pedindo pra que não a deixe dormir. Mas já era tarde demais. Ida já estava sonhando e presa com seu inferno pessoal em forma de besta. Entretanto, ela está lidando muito melhor com o psicológico da maldição, achando que aquilo pode ser uma oportunidade. Foi a criatura que a fez fugir de casa, foi ela que a fez nunca se aproximar verdadeiramente de ninguém, e é por ela que Ida não tem magia, decidindo ir atrás daquela praga. Assim que Ida dá um passo para ir atrás dela, o seu antigo quarto surge ao redor dela e ela está na sua forma adolescente, com Gwendolyn a chamando para o jantar. Nas escadas encontramos um quadro quebrado da família, coisa que pode significar algo, porque isso tudo é um sonho misturado com memória. Vemos a pequena Lilith querendo impressionar sua mãe, como sempre, e a Ida pede desculpas à sua mãe do sonho. Não irá ajudá-la em nada, porque ela tem uma missão, decidindo isso justamente na noite em que o seu
pai vai pra mandíbula, que no caso é a mandíbula do Titã de noite, na noite que o pai dela vai viajar, a Sim. chocando e aparecendo pela primeira vez Ah, Daniel Thorne, o pai apareceu. de Ida e Lilith. Ela corre pra abraçar o seu pai, É sem só um sonho, entender né? por que ela Mas sentiu tanta é falta. legal. E como ele vai sair essa noite, vai fazer isso em grande estilo, pegando um tipo de lança-confetes mágico, coisa que assusta a Ida pequena e assim vira a besta coruja no meio da sala de jantar e ataca. Caraca. Ida, ainda na sua forma de adolescente, pega o bicho coruja e joga pra fora da casa do sonho, não querendo que ele estrague tudo de novo. E quando vira e volta a virar sua memória antiga, já está adulta de novo e enxergando a sua jovem eu com penas no corpo, seu pai todo machucado e com o Caramba. olho sangrando, coisa que hoje em dia deve ter feito ele ficar cego desse olho, É. e Gwendolyn mandando Lilith ligar pro Coven da cura, com Ida falando pra si mesma que não foi sua culpa, e sim daquele monstro, mas antes que possa atacar seu demônio, ela já cai em outra memória. Agora sabemos bem porque a Ida não fala com o seu pai, porque ela Sim. fugiu de casa depois de atacá-lo naquela mesma noite. E aquele flashback do episódio Ele Keep Up próprio, né? Appearance Pode ter desse medo mesmo dela, né? dia, Não só sei. que mais tarde naquela noite em que o curandeiro do Coven da Cura foi examiná-la, ela fugiu, encontrou a porta para o mundo Sim. dos humanos, Aí a e gente jurou já viu, que né? acharia uma cura para sua filha. Na próxima memória, sonho, aparentemente estamos no mesmo dia e momento do flashback do episódio passado que tem Ida e Rain. Ou é outro dia e eles estão no mesmo canto que vão sempre papapá. Rain não suporta mais as mentiras de Ida pra ele de que está bem quando claramente não está, parecendo que nem a conhece mais. Assim, tomou a decisão de que vai entrar pro Coven do Bardo e que é melhor eles conhecerem outras pessoas. O namoro acabou. Caramba. Assim, a Ida jovem se vira e começa a se transformar na besta. Rain pergunta se ela está bem e se aquele é a maldição. E a Ida do presente diz que é só contar pra ele, pode ajudá-la com isso. Mas ela mente falando que está tudo bem e ele já pode ir embora. Não aguentando ter que lidar mais com Ida, não confiando nele. Pra quem pensava ou teorizava do porquê o relacionamento de Ida e Rain nunca deu certo, foi pra frente, agora todo mundo tem a resposta. E a Ida jovem com quem a Ida atual conversa se transforma na besta coruja, que ela começa a gritar e querendo acabar com ela por estragar sua vida desde sempre. No meio da luta, Ida se transforma na sua própria versão do monstro coruja, só que agora ela tá num lugar que parece um pesadelo mesclado e não a memória dela que o sonho tá manipulando, em que tem alguns fogos de artifício, explosõezinhas, umas redes de captura, e uma voz falando que a fera não pode mais fugir e acabou, sendo aquela figura que aparece Quem no é? trailer com uma capa escura e símbolos de lua e estrela por todo mistério. lado. Ida consegue fugir pra Misterioso, longe, né? mas aquele ser parece ter feito alguma magia com ela. Assim, suas asas começam a queimar Caraca. e ela cai no mar, se transformando agora num pergaminho de Pô. maldição. Maldição essa que é achada por um feirante que procurava tesouros na praia e decide levar o pergaminho com ele. Todo mundo deve ter entendido que isso não se tratava do passado da Ida, mas sim do passado da besta coruja em si, que alguma bruxa tosca, sem ter o que fazer do passado, a transformou em uma maldição, deixando de Caramba. ser um demônio besta livre para se tornar aquilo. Sim, E no futuro, interessante. Lilith a comprou no mercado noturno, provavelmente desse feirante, e a jogou sob sua irmã. Na praia cinzenta e mágica do sonho, Agora vemos tá Ida meio que tudo, sentada né, na beira do interligando. mar, vendo aquele bichinho coruja, que é o da maldição, tentando escapar. Só que não dá, porque os dois estão amarrados por uma linha ou fita mágica vermelha. Assim, todos os esforços de qualquer um dos dois vão ser em vão. Enquanto vê a criatura desesperada e cansada, o oceano todo fica amarelo, sendo uma forma de mostrar os elixires que ela toma, achando antes que seria uma forma de lutar contra ele. Mas aquilo, na verdade, permitiu que ficassem cara a cara. Ela chega a uma conclusão de que nenhum deles queria estar ali, mas estão e precisam se aceitar, senão esse pesadelo nunca vai acabar, para nenhum dos dois. Sim, oferecendo isso é verdade. um pouco de elixir como forma de trégua, algo que o bicho aceita, lambendo a mão dela, e depois deitadinho no seu colo. E assim que eles se aceitam, Ida vê uma aurora colorida e muito bonita no céu. Sem palavras, porque nunca sonhou com algo tão bonito assim, ou nunca deve ter tido um sonho de verdade por causa da maldição. Finalmente ela acorda com Pelo menos deve fazer dor de muito cabeça tempo, e né? percebendo que a sua forma mudou, achando que ela se transformou na besta Ida de novo. Só que quando se olha no espelho, nota que não é a monstra habitual de sempre, mas sim que agora sua forma e a da besta coruja se fundiram de uma maneira mais igual, dando uma aparência monstruosa a Ida, asas, penas, mas ainda mantendo totalmente a sua sanidade. Pode ser uma arma, e a né? maior parte do Pra corpo batalhar, normal. né? Ou seja, agora sua forma amaldiçoada é de uma arpia. Ela definitivamente amou seu novo look, só que assim que Rory vê aquilo
começa a chorar achando que piorou tudo, Ah, não deixa nem pô. ela explicar, já saindo e terminando a segunda história. Caramba. Indo pra sua última tentativa Pelo de menos deu ajuda, certo, Luz está né? bem dividida Dessa entre vez. fazer o Ajudou rato e ela. contar sobre as coisas de Philip Whitby e pensar em uma forma de chamar a Emery pra sair, coisa que Rory escuta e vai ajudá-la com isso. Não ouvindo a parte que ela diz que não quer que Emery a chame de cafona como todos no mundo humano a chamavam. E do nada, alguém bate na sua porta e deixa um bilhete com uma charada bem estranha. Mas no verso dá a resposta mandando ir para o porão, sabendo só agora que eles têm um porão. Naquele lugar escuro e cheio de tralha, Luz vê uma sombra estranha achando que é a Emery, mas era só um abajur estranho, acalmando, até porque o que Emery estaria fazendo na casa dele. Não é? Isso até um casulo do Rory começar a se mexer. Caraca! E dele sai a Emery, Ela que tá o ali Rory como, né? sequestrou e a levou pra lá. Pô! Elas ficam sem jeito, como Sequestrou! sempre. Emery já vai pedindo Caraca! desculpas e pede pra que ela esqueça o que aconteceu na mansão naquele dia. Só que Luz não a deixa terminar de explicar, porque o importante é que a tirem daquele porão sujo e nojento deles. Mas acabam caindo ainda mais fundo na casa, e dando pra ver que nas coisas tinha nada mais, nada menos que a caixa da calamidade de Anfíbia. Haja referência. Acontece, gente, que Rory criou nada mais, nada menos que um túnel do amor para ela passar para sair do porão. Elas não querem que Emery entenda ou veja as coisas daquele jeito, porque senão vai zoar ela, chamar de perdedora otária ou coisas do tipo. Inclusive, o próprio Rory é o barco. Caraca. As intenções dele, como sempre, foram puras. Sim, Por mais com certeza. que ele estivesse adorando aquilo, Luz não queria que ela soubesse ou entendesse agora ou daquele jeito, começando a destruir tudo e disse que aquilo não era pra acontecer. Por fim, dizendo que tudo foi uma ideia estúpida do Rory e a deixando bem triste porque achou que Luz realmente tinha preparado aquilo pra ela. Sim. Mas foi realmente estúpido pensar nelas duas namorando. Só agora Luz entende. Só que Rory fica completamente triste porque é a terceira vez que ele tenta ajudar alguém e só piora tudo. Verdade. Agora começar Ele vai se sentir a sair bem mal, da né? casa e ir embora pra sempre. E como não consegue de primeira, começa a destruir tudo, causar tremor, o terreno em volta da casa e o maior drama de Rory que já teve. King, que estava quase caindo da torre com os tremores, que Rory deixou ele lá desde o começo do episódio, é salvo pela Idarpia, querendo saber onde está a Luz, saindo ambas do porão e vendo aquela... Agora deve ser a hora que tudo se interliga, né? Um pedaço da torre em cima dela, e se King não tivesse usado o seu novo poder para salvar as duas, se olhando no meio do brilho e pressionando a Arpida com aquilo. Se aproximando, Luz também amou o novo visual da Ida. Só que Rory, agora que já saiu da casa, continua chorando e destruindo tudo ao redor, com Ida tendo que dizer que ele ajudou sim muito com seus poderes e a maldição. King agora tem um rugido sônico ou alguma coisa do tipo e está muito feliz com isso, só que ele ainda falhou com a Luz. A Arpida pergunta no que ele queria ajudá-la e King quer que finja que ele ajudou só para que não destrua tudo, se aproximando deles e falando bem baixinho que queria ajudar a chamar a Emery para sair. E pergunta se ela realmente quer isso, afirmando que sim, mas não com aquele espetáculo do Rory chorando na frente dela. Né? Voando e carregando a cabeça do Rory para longe para que consiga. Depois de cair numa cratera que o Rory acabou causando com seus tremores de destruição, Luz tenta explicar o que aconteceu e tal, e que tem uma coisa que ela quer perguntar há muito tempo a ela. Não tem certeza do seu futuro, de nada, na verdade, porque tá tudo uma loucura agora. Só que gostaria muito da Emery nesse futuro. E bem na hora que ela estava quase conseguindo, Emery se adianta e pergunta se ela quer sair com ela, se desculpando por aquilo. E Luz pergunta a Emery Blythe se quer sair no encontro com ela. Claramente sim, e as duas dão as mãos. E assim, Rory fica muito feliz por realmente conseguir o que queria. Fazer todo mundo tranquilizou, feliz. né? E a cratera aqui, ele fez uma forma no coração. O episódio termina com Rory resumindo as realizações para Lilith, que King agora está crescendo cada dia mais e descobrindo melhor seus poderes. Ida consegue se transformar na Arpida, ainda bebe Elixir, mas aceita a besta coruja como parte dela. E Luz e sua nova namorada conseguiram tirar mais coisas do Diário de Philip, dentre elas muitas equações Importante isso também. Outras coisas que nem fazemos ideia do falando que elas são muito fofas e merecem toda a felicidade. E só teve que prometer a todo mundo que nunca mais vai tentar ajudar ninguém. E quando o Rory termina a carta, ia colocá-la no correio para mandar para Lulu. Aquele velho demônio quase igual ao King que apareceu no episódio passado pede licença e que ele entrega aquela carta para King Cloudton. Indo embora,
e Huri come a carta assim que vê um inseto em cima dela, torcendo para que aquilo fosse só o panfleto do supermercado ou algo inútil assim. Que Prefiro isso. nem comentar a raiva que todo mundo tá sentindo do Huri ter comido a Tomara que, cascalha vomite, dessa né? carta, Pra o tá? King ter, O né? episódio em si Acesso foi à carta. muito bem dividido e nos deu muita informação. Verdade. Acho que até mais do que o episódio Echoes of the Past do passado do King. Uhum. Só que aqui ele foi muito bem separado e explicadinho que nessas 3 partes deu pra gente entender tudo e interligar elas. Vimos que Huri e Lilith realmente escrevem um pro outro, aprendemos sobre espécies de demônio e que King é uma versão peculiar que possui agora um rugido sônico. Ida teve muito do seu passado estragado pela maldição, em que parecem que 2 entidades brigam por um corpo só, mas que podem se aceitar. Luz e Emery finalmente se encontraram, chamaram uma a outra para sair e agora são namoradas. E o parente do King o encontrou, mas Huri acabou. Com esses pontos eu dou um 9.9 pro episódio. Praticamente perfeito. Pensei que daria Huri 10. Conseguiu ajudar todo mundo de uma forma simplesmente fantástica, mas no final só por causa ele do cagou final, uma coisa né? mega importante, tanto pro King quanto entendi. pra nós. E por esse vídeo é isso, galera. Desculpa pela demora por não postar ontem ou antes, é porque eu precisava realmente de uns dias sem nada do canal. Lembrando que nesse próximo sábado a gente vai ter o episódio de Eclipse Lake e depois dele o episódio Yesterday's Lie antes do hiato. Deixa o seu like se chegou até aqui, se inscreve no canal se ainda não é inscrito. Aqui tem o último vídeo da White Diamond DAU, comente o que acharam desse episódio e até o próximo vídeo. Até. Bem interessante, realmente. Eu achei que ele daria 10, mas por conta do finalzinho, né, do que o Huri fez ali em engolir a carta, talvez ele cuspa, né, ela cuspa essa carta aí, e o King tem acesso, né, à informação ali que esse parente misterioso, que eu acredito que seja o pai dele, né, mas pode não ser, pode ser uma outra coisa, uma surpresa ainda maior, mas eu acredito que seja o pai dele, né, tentando se comunicar alguma coisa, seria interessante, né, ter já esse início, né, dessa ligação entre os dois, seria muito legal, mas não vai ser dessa vez, vamos ter que aguardar e ver se essa carta vai ser, né, expurgada, saída do corpo da Huri, né, para ver se o King tem esse acesso, mas temos que esperar aguardar, então foi acho que o único ponto que deu realmente um decréscimo ali pro episódio, mas no restante explicou muita coisa, solucionou algumas coisas também, então foi bem legal. Primeiro, né, a divisão foi bem interessante, né? Contando um pouco de história de cada um. Contou primeiro com o King, né? Que ele tava com problema na voz, né? A voz dele mais fina por conta da puberdade. E a Huri tentou ajudá-lo, né? Em tentar entendê-lo melhor, em que tipo de demônio ele é, né? Nunca pensaram nisso, né? Em de que estilo ele é, de que classe ele se enquadra. Percebemos que ele não se enquadra em nenhuma, né? Ele é provavelmente de um tipo especial. A gente não sabe ao certo que tipo é esse, por que ele é assim, né? Por que ele não se enquadra. Talvez, e eu acredito que sim, né? Vai ser mais explicado lá pra frente. Espero que isso aconteça, né? Para não ficar vago, né? Com muitas teorias e nenhuma explicação. Espero que a história explique por si só. E ele desenvolveu um poder, né? Esse poder desse rugido aí, impressionante. Causa uma certa destruição ali, mas era algo que ele não tinha, né? Ele era um personagem que, em batalha, principalmente, ele não ajudava tanto, né? Ele poderia ajudar em pequenas coisas, mas em ajuda realmente potencial, assim, de causar destruição, ele provavelmente pouco ajudava, e agora ele tem uma habilidade, um poder, que pode sim ser útil, principalmente na batalha, né, futura que eu tô pensando, né, contra o Imperador Belos. Ou seja, né, o King evoluiu nesse período aí, nessa parte da história, e a Huri foi responsável também por parte dessa evolução, né, pela ajuda ali, mesmo ela não se sentindo, né, que tenha ajudado, ou qualquer coisa do tipo, né, achado que tinha atrapalhado toda a situação, ainda assim fez o King evoluir, né, ele pelo menos ainda continua um pouco magoado, né, por não saber de onde veio, não ter respostas, mas ao menos ele desenvolveu um poder, e isso já alegrou ele um pouquinho também, né. E depois fomos para Ida, que também é uma parte muito interessante ali. A gente viu o pai dela ali, pelo menos eu vi pela primeira vez a aparência dele, como ele era. Vimos o que aconteceu, né, no passado, onde ela atacou o pai dela e provavelmente cegou ele de um olho ali. Isso deve ter causado realmente um transtorno enorme, né? Talvez possibilitando essa fuga da Ida, né? E não querer machucar mais ninguém. Por isso que ela fugiu, por isso que ela correu. E eu não sei o que o pai dela sente, né, por ela agora, né, depois de ter sido atacado pela criatura, né, em que ela se transformou. Então, interessante de ter essa informação. Quero ver o pai dela no presente, né, na atualidade, né, como ele é, como ele está também, qual é a relação, né, o que ele sente pela Ida, né, se ele tem medo dela, se ele tem algum rancor, né, por tudo que ela fez, né, por esse ataque principalmente. Ele parecia ser um cara bem divertido ali, né, botando alguns fogos e tudo mais, mas a gente não sabe qual é a relação dos dois ou como está a relação dele agora, né, principalmente dela
ela quer manter esse distanciamento por ela talvez se sentir muito culpada, né? E eu quero ver o lado dele, né? Se ele sente algum rancor, algum medo, né, da Ida por conta das coisas que aconteceram, né? Seria legal também essa explicação. Depois fomos pro passado, né, da própria coruja, né, da maldição, né, dessa coruja que tá dentro dela, né? Esse monstro também é um tipo besta, né, que acabou sendo atacado também, né, por um ser misterioso lá, encapuzado, né, todo esquisito, transformou ela em pergaminho de maldição. Esse pergaminho foi encontrado, né, e foi colocado, posto à venda, e daí então a Lily comprou esse pergaminho, utilizou na Ida, né, e desde então os dois seres compartilham o mesmo corpo, né, então tem essa sempre briga, né, e pelo menos teve um entendimento agora, né, a Ida conseguiu entender um pouco mais também da sua maldição, né, de quem é aquela criatura, o que que ela é, o que que ela quer também, ela quer liberdade. Então, muito legal. E a criatura também aceitou um pouco ali a Ida, bebeu a poção da mão dela. Então, as duas mais ou menos fizeram as pazes, né? E agora ela tem uma transformação meio a meio, né? Ela não fica completamente transformada em coruja e fica nesse formato aí de arpia, né? Então, bem interessante, pois já que ela não tem muita habilidade mágica, né? Como ela falou ali, né? Ela é muito fraca. Se o Imperador Belos atacar, ela estará vulnerável e agora com essa transformação ela pode ter mais poder, né, para batalha e tudo mais, pode ser muito importante no decorrer da história, né, essa nova transformação, esse novo poder da Ida que ela acabou meio que desenvolvendo não, né, mas compartilhando ali com a sua maldição, algo muito legal. E, no caso, a Huri também foi responsável por fazer ela dormir, né? Colocando aquele elixir ali do sono, né? Que acaba expandindo os sonhos e tudo mais. Não é para fazer dormir, né? É mais para mexer com os sonhos. E funcionou muito bem, né? Então, muito legal. Outra coisa que o Huri ajudou. E no final, ele tentou ajudar a Luz, né? Na relação dela com a Emmett, mas acabou não sendo muito compreendida, né? Ela sequestrou a Emmett, levou para o porão lá, depois fez todo um local, um aparato imenso, né? Quase que um percurso, como ele falou, né? Do amor ali, para que talvez uma se confessasse para a outra, né? Tava tentando criar um clima, né? Uma sensação interessante ali para se aceitarem logo, mas a Luz não recebeu da melhor maneira possível, apesar da Emmett tá bem surpresa com a situação, achou que a Luz era responsável por tudo aquilo, mas ela acabou falando que não era, que aquilo ali era um engano e tudo mais. Então isso magoou um pouquinho ali a Emmett inicialmente, e também o Huri, principalmente o Huri, né? Ficou bem magoada por toda a situação que a Luz fez, né? Destruindo tudo que tinha construído, né? Achando que a Luz não gostou de nada, então ficou meio que num colapso ali, causando muita destruição em tudo, né? Causando muito transtorno, até que a Ida, né, transformada ali em arpia, né, conseguiu tentar levar ela para longe, para a Emmett e a Luz conversarem, né? Pois a Luz falou para ela o que ela queria, né, inicialmente, e as duas tiveram um tempo ali a sós para conversar. Então foi bem legal, pois elas se resolveram. Uma convidou a outra para sair ali e agora finalmente elas estão juntas, né? E o Huri finalmente se acalmou também, né? Ele viu que deu certo ali também a situação das duas ali, deu uma tranquilizada, deu uma acalmada. O pessoal ali, né? A Ida e o King também falaram que ajudou, né? Que ambos foram ajudados pela Huri. Então isso bem legal, bem interessante. Ela foi muito importante nessa história aí. E vimos que ela está se comunicando com a Lilith ainda, né? Já que ambas têm uma amizade formada. Então isso é legal, né? Elas terem essa interação, mesmo que seja através de carta, mas ainda assim tem uma interação. Depois vimos lá todo mundo tranquilo, né, na sua casa, o King já utilizando melhor sua habilidade ali do seu poder, né, do grito ali, a Luz e a Emmett, né, conseguindo desvendar os mistérios ali daquele rato, né, dos segredos que ele esconde. Então muito legal, muita coisa ali eu com certeza não entendo, e a Ida consegue controlar muito bem agora a sua transformação, algo que eu falei que pro futuro deve ser muito importante, né. E no final teve o desfecho que deu o decréscimo ali do episódio, né, onde a Huri acaba comendo, né, aquela carta, mas vamos ver se em algum momento ela cospe e o King tem acesso a ela. Mas foi um episódio realmente muito legal, muito bom, eu curti bastante. Vou ficando por aqui, espero que tenham curtido também, tenham gostado. O link original do vídeo está aqui embaixo, dê uma passada lá no canal da Cartoon, se inscreva e deixa o like, e até a próxima!